Oi, sou o Davi. Eu estou fazendo agora um outro vídeo para monitoria de farmacologia clínica, dessa vez de antibióticos. A monitoria, dessa vez, online, está dividida em 4 vídeos. Aqui é a parte 1. Vamos começar com a história dos antibióticos, para a gente ter uma noção de quão importante eles são para a clínica atualmente. Então, durante a antiguidade até a Idade Média, chegando ao período lá do século XIX, não houve grandes avanços nessa questão da resolução das infecções bacterianas. Obviamente que durante o período do, do desenvolvimento científico, né, lá do século das luzes que chamam, que houve o descobrimento das bactérias e que as pessoas começaram a estudar mais micro-organismos, mas só quando chegou para o século XX é que realmente começaram a se desenvolver os primeiros medicamentos que, de fato, combatem as infecções bacterianas. Então, nesses períodos mais iniciais, principalmente na Antiguidade, Idade Média, o que se fazia quando a pessoa tinha infecção era um dos métodos utilizados era a sangria, que vocês podem ver aqui nessa imagem à esquerda, em que acreditava-se que quando a pessoa tinha infecção, a perda de sangue poderia arrefecer os efeitos da infecção. Isso aí, em alguns casos, até que funcionava, porque algumas bactérias necessitavam de ferro para o seu metabolismo. Então, quando você diminui a oferta a quantidade de sangue, você acaba também diminuindo a oferta de ferro para as bactérias e elas acabam morrendo. Mas isso tinha uma taxa de sucesso muito pequena. E em alguns outros casos, aqui na esquerda, na direita, desculpa, nós temos uma ilustração aqui de umas plantas também, eles utilizavam algumas ervas para fazer esse tratamento, mas a taxa de insucesso era muito grande. Então, realmente não valia muito a pena e muitas pessoas morriam de infecções que hoje a gente consideraria infecções simples. Mas aí o que aconteceu? No ano de 1928, esse cara, o cientista Alexander Fleming, ele estava em Londres, no seu laboratório do St. Mary's Hospital, fazendo estudos de variantes do Staphylococcus aureus. Então, o que aconteceu? Ele pediu para o IC dele, o IC sempre tem essa missão, né, de preparar as culturas, ele pediu para o IC para fazer uma cultura de Staphylococcus aureus na placa de Petri. Aí o que aconteceu? Essa aqui é a imagem da placa de Petri original do laboratório do Fleming. Perceba o seguinte, obviamente que o Fleming, quando viu aquilo ali, ele deve ter dado uma bronca no IC, porque essas coisas sempre sobem para o IC, né? Ele percebeu que na placa de Petri, essas bolinhas que estão apontadas pela seta verde, elas são as colônias da bactéria, do Staphylococcus aureus. Só que ele percebeu que tinha, dentro da placa de Petri, um bolor, um fungo, que é o Penicillium notatum. Então ele deve ter ficado irado com o IC dele, né? O IC foi lá incompetentemente, deixou o fungo contaminar a amostra dele de Staphylococcus aureus. Então, depois de ter dado o esporro dele lá no IC, e antes de ter jogado a placa de pedra no lixo, ele foi lá dar uma olhada e viu uma coisa muito interessante. O que é que ele viu de interessante? Aqui na seta vermelha, perceba que nós temos colônias do Staphylococcus aureus morto. Então, o que aconteceu aqui? O Fleming, ele percebeu que o bolor do Penicillium notatum liberou alguma substância que matou a bactéria do Staphylococcus aureus. Então, a partir daí é que surgiu a primeira noção de que poderia existir uma substância antibacteriana. E essa substância antibacteriana inicial, o Fleming deu o nome de penicilina, em homenagem ao fungo Penicillium notatum que tinha contaminado a placa de Petri dele. Bom, ele publicou esse caso aí, mas meio que não prosperou muito na época, esses estudos. Então, só mais de 10 anos depois, em 1941, esses dois cientistas, o
Howard Florey e o Ernest Chen, eles na Universidade de Oxford, eles fizeram pesquisas mais aprofundadas para averiguar se a penicilina poderia ser de fato um agente terapêutico sistêmico, se ela funcionava como isso. Então, eles fizeram vários estudos em animais e quando chegou na fase de testar em seres humanos, eles tiveram assim, uma grande dificuldade, porque também naquela época eles só tinham a penicilina que era extraída de fato do fungo. Eles não tinham processamento sintético de penicilina. Então, a penicilina amorfa não purificada, ela tinha uma pureza em torno de 10%. Então, para vocês terem uma ideia, eles têm que utilizar 100 litros do caldo de bolô para fazer o tratamento do paciente em 24 horas. Então, era uma coisa assim, é um trabalho bastante hercúleo para poder fazer esse teste. Mas, enfim, eles tiveram sucesso nas pesquisas deles, realmente comprovaram que a penicilina tem efeitos de curar as infecções bacterianas nos seres humanos. E aí, os três, no ano de 1945, tanto o Alexander Fleming, como o Florey, como o Chen, os três ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, pelo reconhecimento, reconhecendo o trabalho deles na descoberta dos antibióticos. Mesmo que hoje em dia as pessoas geralmente lembrem mais do Fleming do que dos outros dois, que o Fleming foi o original, mas vamos dizer assim que o trabalho mais significativo, o mais assim extenuante, a barra mais pesada, quem fez foram esses dois aqui, o Florey e o Chen. Então, o que aconteceu? Essa pesquisa estava mais centrada na Inglaterra, e aí no ano de 1942, 43 aproximadamente, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, também fez uma pesquisa para testar os efeitos da penicilina e também conseguir sintetizar a penicilina mais facilmente, não ter que utilizar o bolor, unicamente o bolor do fungo. E o que é que houve? Eles tiveram resultados tão bons que, como estava acontecendo naquela época, a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos resolveu adotar a penicilina em todos os serviços médicos das Forças Armadas Americanas. Então, o que acontece? O que acontecia? Os combatentes que sofriam ferimentos muito graves no campo de batalha e que porventura sobrevivessem, eles, ao chegarem aos hospitais de guerra, eles ainda assim tinham poucas chances de sobreviver de fato, em decorrência de infecções hospitalares, que eles tinham mais facilidade de adquirir. Também eles poderiam ter mais chance de sofrer amputações, porque afinal eles poderiam infeccionar um membro. Então, o que acontecia? A mortalidade dos combates antes da descoberta de antibióticos era muito grande. Então, os antibióticos serviram para melhorar esses índices de mortalidade dos combates, diminuindo essa questão da quantidade de infecções que poderia afetar os combatentes e aí poderia aumentar a chance deles de sobreviverem. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós passamos ao longo dos anos a ter tanto o barateamento da produção de antibióticos já existentes, para torná-los mais acessíveis à população, quanto também o surgimento de novas classes de antibióticos que iriam influenciar em diferentes aspectos do metabolismo da bactéria a fim de destruí-la. Só o que acontece? Desde aproximadamente da década de 1990, nós não temos mais novas classes de antibióticos descobertas. E desde o surgimento das classes de antibióticos anteriores, nós temos tido o fenômeno da resistência bacteriana que vem só aumentando ao longo dos anos. Então, muito provavelmente, nós estamos na iminência de voltar para a era pré-antibiótico, porque eu vou falar sobre a resistência mais na frente em outro vídeo, porque se nós tivermos uma resistência, se as bactérias tiverem resistência a todos os antibióticos que nós temos disponíveis, então, na prática, não temos nada disponível para combater as bactérias. Mas, então,
Sobre bactérias, vamos fazer uma revisão sobre como é o metabolismo das bactérias e aí nós vamos entender o que é que os antibióticos fazem para poder destruí-las. As bactérias eram uma vez no S3, né? Os alunos que estavam tão cansados, mas aí estavam querendo demais as férias, mas aí tinha que estudar ainda microbiologia, né? Vamos lá, dar aquele mesmo gás do S3, vamos ver se a gente passa no S4 também. O que acontecia? O que acontece, né? As bactérias, elas são dos seres mais antigos a existirem na Terra. São classificadas como seres, isso você já sabe desde o ensino médio, né? Com procariontes. Então, como elas são procariontes, elas não vão ter a carioteca, não vão ter um núcleo definido, não vai ter um material genético dentro de um núcleo, o material genético dela vai estar disperso na região chamada nucleolo, não, desculpa, do nucleoide. E o que acontece? Pelo fato de não ter a carioteca, isso facilita a questão do acoplamento dos processos de transdução, tradução, e isso aí ajuda a melhorar o metabolismo, vamos dizer assim, aumentar a eficiência do metabolismo da bactéria. Outro aspecto interessante das bactérias é porque elas têm quase nenhuma organela, só tem basicamente os ribossomos, né? E no citoplasma dela também a gente pode encontrar os chamados plasmídios, que são materiais genéticos da bactéria que podem ser facilmente, vamos dizer assim, doados para uma outra bactéria, e aí essa doação acaba também favorecendo a questão do desenvolvimento de resistência. E um aspecto muito importante em relação às bactérias tem a ver com o fato delas terem uma parede celular. Então, essa parede celular das bactérias, ela é importantíssima no sentido de fazer com que a bactéria tenha resistência a várias condições hostis. E uma coisa que vocês não podem esquecer, mas vamos relembrar lá do S3, é uma coisa chamada coloração do Gram. Então, o teste de Gram é um teste que classifica algumas bactérias no que a gente chama de Gram positivo ou Gram negativo. Vocês veem aqui que as bactérias Gram positivas são as mais púrpuras e as Gram negativas ficam com a coloração avermelhada. Por que isso acontece? Tem a ver com a constituição da parede celular. Então, nas bactérias que são gram-positivas, nós temos uma parede celular que ela é rica em peptidoglicano, desculpa. Então, essa parede celular rica em peptidoglicano, ela acaba influenciando bastante na estabilidade e sobrevivência dessas bactérias. E aí, quando no teste de Gram, certo? Quando você coloca aquele corante, o corante fica aderido à membrana, à parede celular, nessas moléculas de peptidoglicano, e essa aderência mais forte do corante dá aquela coloração púrpura. Já no caso das bactérias gram-negativas, que a parede celular ela é mais delgada, só tem pouquíssimas moléculas de peptidoglicano em comparação às bactérias gram-positivas, a aderência do corante não é tão forte e aí elas acabam ficando com a coloração mais avermelhada. Então, o que acontece? Uma outra diferença importante entre as bactérias gram-negativa e gram-positiva é o fato de que as bactérias gram-negativas elas acabam tendo, vamos dizer assim, duas membranas extracelulares. Elas vão ter a membrana que é de fato a membrana citoplasmática e vão ter uma membrana mais externa, certo? Que vai entre essas duas membranas vai existir a camada de peptidoglicano. Então, o que acontece? Nas bactérias gram-negativas, nós vamos ter um espaço entre essas duas membranas de fosfolipídios, que a gente chama de espaço periplasmático. Então, nesse espaço, nós vamos ter várias substâncias, como, sei lá, o ferro, vamos ter algumas enzimas também que vão atuar nessa região e que vão promover o metabolismo
da bactéria. E também nas gram-negativas nós temos a presença das lipopolissacarídeos, que estão agregados à superfície mais externa, à membrana mais externa das bactérias gram-negativas, e que são o que a gente chama de endotoxinas, que vão acabar ativando, estimulando a resposta imune inata do nosso organismo. Pois bem, então, depois de ter feito essa pequena revisão sobre bactérias, vamos ver agora como é que funciona a classificação dos antibióticos. Os antibióticos, para quem não entendeu o que é o antibiótico, é aquele fármaco que vai matar, degradar os micro-organismos que a gente chama de bactéria, certo? Então, os antibióticos, eles são classificados conforme conforme eles vão influenciar o metabolismo das bactérias. Então, o que acontece? Alguns dos antibióticos que vão inibir a síntese da parede celular, eles estão classificados nos subgrupos dos beta-lactâmicos, ou então como a vancomicina, que tem um metabolismo diferente dos beta-lactâmicos. Aqueles que estão naquela categoria de inibição da síntese de proteínas, nós temos os amigoglicosídeos, a clindamicina, cloranfenicol, os macrolídeos e as tetraciclinas. E quanto à alteração do metabolismo, nós vamos ter os sulfonamidas, trimetoprim, e na alteração do ácido nucleico, nós temos o grupo das quinolonas. Então, não se preocupe, porque todos esses 10 grupos aqui nós vamos estudar ao longo dos vídeos que eu vou passar para vocês. Então, aqui tem uma foto para mostrar para vocês como é que essas diferentes classes de antibióticos atuam no metabolismo da bactéria. Então, veja bem, no caso daqueles que influenciam na síntese proteica, nós vamos ter a influência sobre o RNA ribossômico, tanto na subunidade 30S como na subunidade 50S. Em relação ao DNA, na sua função e estrutura, nós vamos ter a influência das quinolonas. Por sua vez, no metabolismo, no que concerne a síntese de purinas, na síntese de ácido fólico, você terá a influência tanto do trimetoprim quanto das sulfonamidas. E também em relação à síntese da parede celular, nós vamos ter a grande influência dos beta-lactâmicos e da vancomicina. Então, ao longo dos vídeos, eu vou falar para vocês especificamente como é que funciona cada um desses mecanismos de ação. Aqui é só para ter mais uma visão geral mesmo. Então, antes de começar a falar sobre as classes de antibiótico especificamente, cada uma, é bom a gente falar sobre alguns conceitos básicos que o professor aborda na aula e eu tenho que revisar aqui com vocês, que é tanto do antibiograma como a ação do antimicrobiano. Então, especificamente sobre o antibiograma ele é definido como sendo uma técnica para avaliar o quanto aquela bactéria vai ser sensível ao antibiótico que eu estou empregando. Essa avaliação, ela tem dois caráteres, tem duas formas de se fazer essa avaliação. Pode ser tanto da maneira quantitativa como da qualitativa. Na maneira qualitativa, nós empregamos o método da difusão. Como é que funciona esse método? Aqui nós temos a foto de uma placa de Petri. Nessa placa de Petri, todos esses pontos brancos na placa de Petri são os diferentes antibióticos que nós colocamos nessa cultura de bactérias. A cultura de bactérias é essa região aqui mais esbranquiçada, certo? Então, o que acontece? Por difusão do princípio ativo do antibiótico, vocês percebam que em algumas regiões nós tivemos a eliminação da cultura de bactérias. Então, o que é que isso significa? Significa que para essa cultura de bactérias, os antibióticos que vão ter realmente ação e degradar essa cultura de bactérias vão ser esses aqui, que nós temos ao redor deles a região de bactérias mortas, certo?
Esses outros aqui, que não tem essa região de bactérias mortas ao redor, que nós temos ainda a prevalência da cultura de bactérias vivas, significa que eles não vão ter ação sobre essas bactérias que estão aqui. Então, é por isso que é importante fazer esse teste. Agora, na maneira quantitativa, a gente emprega o método da diluição. É importante vocês terem isso aí em mente. Qualitativa, eu uso o método da difusão. Quantitativa, eu uso o método da diluição. Então, o que é o método da diluição? Aqui, nós temos esses diferentes tubos de ensaio, tá? Esses tubos de ensaio, em cada um deles, nós temos a cultura de uma mesma bactéria e, em tese, nós temos a mesma quantidade de bactérias em cada um desses tubos, beleza? Então, o que a gente variou entre cada um dos tubos foi a concentração do quanto a gente colocou de antibiótico. Então, o que acontece? Nesse tubo aqui da esquerda e esse tubo aqui da direita, aumentou daqui para cá a quantidade de antibiótico que eu coloquei, tá? Então, o que acontece? Nessa imagem aqui, ele colocou essa variação da quantidade de antibiótico, certo? E ele fez uma reavaliação 24 horas depois. Então, 24 horas depois, ele percebeu que quando você não coloca nenhum antibiótico, certo? A cultura bacteriana, ela continua lá. Aqui, como não tinha nenhuma, a cultura bacteriana fez só aumentar, certo? Então, aqui a cultura bacteriana ainda está presente. Na dosagem de antibiótico 0,25, a cultura bacteriana ainda está presente, certo? Igual que estava aqui anteriormente. Só que na concentração de antibiótico de 0,5, a cultura bacteriana ainda está presente, mas ela está presente em uma menor quantidade. Então, significa que essa dosagem de 0,5 já causou um efeito de inibição, de degradação das bactérias. Então, ao longo do aumento da concentração de antibiótico, de 0,5 para 1, você tem uma nova diminuição da quantidade de bactérias. De 1 para 2, tem uma outra diminuição. Até que de 2 para 4, quando você utiliza 4 microgramas por ml de antibiótico, nós vamos criar o primeiro tubo de ensaio que nós vamos ter uma concentração zero da cultura de bactéria. O que é que significa? Significa que quando nós temos a concentração de 4 microgramas por ml, essa aqui é a concentração mínima inibitória para nós conseguirmos o efeito do antibiótico. Isso que significa a sigla CMI, concentração mínima inibitória. Então, o que acontece? Quando você utiliza a concentração de 8, você, com certeza, já vai ter a completa degradação de toda a cultura bacteriana. Mas aí, o ideal, pessoal, é que você sempre utilize o seu antibiótico próximo dessa região de concentração mínima inibitória. Porque o ideal é você não utilizar além disso para evitar os efeitos colaterais. Então, a concentração mínima inibitória, ela serve justamente para você fazer um cut-off do quanto você poderia utilizar o antibiótico para ele ter um efeito máximo, já que ele estaria degradando completamente todas as bactérias daquele meio, mas também evitar de você ter uma exacerbação de efeitos colaterais. Beleza? Então, esses dois conceitos vocês têm que ter em mente, do antibiograma qualitativo, pelo método de difusão, e o antibiograma quantitativo, pelo método da diluição. E quanto à ação do antimicrobiano, isso tem a ver com a forma como o antibiótico vai agir. Ele pode agir como um bactericida, então, como bactericida, ele vai, de fato, promover a morte celular, tá certo? Aqui nessa imagem, na imagem de cima, você vê o crescimento da cultura bacteriana normal, certo? Aqui na imagem de cima, à esquerda, nós temos uma placa de Petri com a cultura bacteriana inicial, e um dia depois, o aumento da quantidade de bactérias. E na imagem de baixo, você tem a adição do antibiótico bactericida àquela cultura de bactérias inicial. Então, o que aconteceu? Quando você adiciona o antibiótico bactericida, você tem a morte de todas as bactérias.
Por outro lado, tem alguns antibióticos têm ação de bacterostático. Quando ele tem ação de bacteriostático, ele não vai diminuir a quantidade de bactérias presentes naquele meio. Ele vai apenas, vamos dizer assim, congelar naquela quantidade específica. Então, o bacteriostático ele vai simplesmente inibir a reprodução das bactérias. Quando você adiciona o bacteriostático, você acaba diminuindo a quantidade de bactérias naquela cultura, e aí aquelas bactérias, como estão em quantidade diminuída, como não estão muito proliferadas, elas não vão causar os mesmos efeitos metabólicos que elas causariam se elas estivessem em alta quantidade. Obviamente, você deve estar pensando, mas com certeza um bactericida deve ser muito melhor do que um bacteriostático. Depende do caso, né, gente? A gente tem que avaliar de caso em caso. Por exemplo, o bactericida, ele poderia ser ruim no que concerne você utilizá-lo dentro do seu intestino, quando nós temos a presença da flora intestinal. Então, o bactericida, ele poderia ele está muito relacionado com essa questão de diarreia nosocomial, porque afinal você acaba destruindo também as bactérias do seu próprio organismo, isso aí afeta o teu próprio metabolismo. E aí o antibiótico que era para ajudar também está causando malefício, certo? Então, entendam só essa questão do mecanismo, da ação do antibiótico, e alguns antibióticos têm essa ação e o outro tem a outra ação, dependendo do caso que nós estamos envolvidos, depende do estado do paciente em si também, tá certo? Então, em relação ao bactericida versus ao bacteriostático, a gente tem que interpretar bem esse gráfico aqui. O que é que nós temos nesse gráfico? No eixo das ordenadas é a quantidade de bactérias viáveis que existe na nossa cultura. No eixo das abscissas, nós temos a medição do tempo. Então, a partir da adição do fármaco, percebam que em comparação ao controle, em que no controle nós temos o aumento exponencial da quantidade de bactérias, quando você adiciona o fármaco, se o fármaco ele é bacterostático, ele fica nesse gráfico azul, em que nós temos um platô. Então, a quantidade de bactérias que estavam lá presentes naquele momento ficou fixa. Por outro lado, para aquele fármaco que ele é bactericida, nós temos aqui o gráfico vermelho, nós vamos ter a diminuição da quantidade de bactérias ao longo do tempo. Então, esse gráfico também vocês têm que ter em mente na hora de fazer a comparação entre o bactericida e o bacterostático.